Hooray, senhores! Tudo bem com vocês? Aqui é o 1985 dos Santos e eu estou aqui com mais um vídeo no YouTube. E o tema hoje é de resenhas nostálgicas. Vou falar de um determinado game, algumas características dele e como tive contato com este jogo pela primeira vez. Então, se você gosta de temas como retro games e portáteis, considere se inscrever no meu canal, dá aquele like e, se te interessar, temos outros conteúdos nas playlists. Sem mais delongas, vamos começar! Mascotes sempre tiveram muita força no mundo dos games, chegando a fidelizar pessoas a empresas. Algumas delas muitas vezes virando gados das mesmas. No início dos anos 90, os únicos videogames que eu tive contato eram o Odyssey, que minha irmã jogava muito, e um clone do Atari, um memory game da Milmar, que minhas primas tinham, e joguei eles por um tempo. Quando chegou a era dos 16 bits, todos queriam um videogame daquela geração, e só os que tinham muita condição poderiam ter um. Demorou bastante, mas felizmente, meu irmão e eu conseguimos um Mega Drive com cartucho do Sonic 2. Cara, como gostei daquele jogo! E eu sofri muito até aprender a passar da primeira fase, a Emerald Hill Zone. Logo, o Sonic teve um lugar nostálgico para mim. O jogo era o sucessor do Sonic 1, que eu viria a conhecer apenas uns 2 anos depois que um colega morando próximo da minha rua me emprestaria o cartucho. A premissa é simples. Enquanto viajava em seu tornado, Sonic faz um pouso em West Side Island. Depois de alguns dias, ele percebe que está sendo seguido por uma raposa de 2 caudas. Ele tenta fugir correndo, mas a raposa gira suas caudas como um helicóptero para alcançar o ouriço. Sonic se impressiona com a sua habilidade e deixa se juntar a ele. A raposa se apresenta como Miles Prower, mais conhecido como Tails. Alguns dias depois, Sonic e Tails ouvem uma explosão do centro da ilha. A grande floresta fora destruída e robôs cercavam a área. Sonic sabia o que era. Dr. Eggman estava de volta e resolveu usar o poder das Esmeraldas do Caos novamente, para propulsionar o Death Egg, uma estação espacial do tamanho de uma lua. Sonic e Tails partem para localizar as Esmeraldas antes de Eggman. Basicamente, qualquer um que conheça Sonic sabe que o sistema dele é de recolher anéis. Enquanto ele os tiver, não morrerá. Lógico que exceção aos precipícios e esmagamentos. Tem os monitores que eu ajudo nesta aventura. O que tem um anel lhe dá 10 anéis. O que possui um escudo lhe dá uma proteção azul circular em volta dele, e este dura um acerto. Tem os monitores com a cara do Sonic e o Tails, dando uma vida extra para os mesmos. O que tem estrelas nela lhe dá uma invencibilidade por uns 15 segundos. O monitor que tem 2 setas, uma amarela e uma azul, fazem a troca entre Sonic e Tails em modo competição. Aliás, é uma novidade neste Sonic, em 4 zonas a saber: Emerald Hill, Casino Night, Mystic Cave e a Special Stage. Esta é essencial se você quiser obter as 7 esmeraldas, tanto para conseguir tornar-se Super Sonic, quanto para ter um, entre aspas, final verdadeiro do jogo. Ela possui uma perspectiva 3D, e isso enchia os olhos de qualquer moleque que tinha um Mega Drive na época. Mas o que interessava mesmo era a velocidade, a cara de boladão do Sonic e as cores vibrantes na tela, já que o esquema dele era basicamente correr para pegar anéis, e isso favorecia a exploração e o Blast Processing, que todo mundo falava que o Mega Drive tinha. Eu comecei a desenhar por causa do Sonic, e até hoje é uma das minhas paixões. Se bem que eu piorei um pouco depois de adulto, né? Rabiscava o Sonic em todos os meus cadernos e eu procurei jogar todas as versões, principalmente a Sonic Knuckles, que adquiri um bom tempo depois, mas ela vou deixar para contar em uma outra resenha. Jogo Sonic 2 até hoje, sempre que eu tenho tempo, principalmente as milhões de versões hack que pipocaram com o tempo do game. E eu aconselho vocês a correr atrás, pois tem muitas hacks interessantes para vocês verem o poder do Mega Drive, e realmente me impressionou bastante. Foi uma emoção quando eu consegui virar o Super Sonic pela primeira vez.
e depois descobrindo a seleção de fases pelo Sega Club. Quem é sabe. Pena que eu perdi o cartão de membro dele, senão eu mostrava para vocês aqui. Tive contato com Mario depois pelo Super Nintendo, mas Sonic sempre estará em um lugar especial no 16 bits para mim. Bem, quais experiências vocês tiveram com Sonic 2? Comentem aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que tenha curtido o vídeo. Teremos outras resenhas de contatos de jogos da minha época de moleque. Se gostou, dê aquele like maneiro, considere se inscrever e compartilhe este vídeo. Afinal, memórias são para serem revividas e contadas. Um muito obrigado e valeu!